Olá, eu sou o Ricardo Rente, esse é mais um vlog do Território Nerd e nesse vídeo aqui eu vou contar pra vocês o que eu achei sobre Steve Jobs, esse filme que quase não viu a luz do dia. Por quê? Esse filme é baseado na biografia do Walter Isaacson, que foi lançado logo depois da morte do Steve Jobs. É quase uma biografia oficial, porque ela foi feita a partir de entrevistas com o próprio Steve Jobs e tal. Ela é considerada a biografia oficial dele. O roteiro foi do Aaron Sorkin, aí que a gente conhece pela rede social e por vários outros trabalhos, um cara muito foda, mas esse filme passou de estúdio, ia ser o Christian Bale que ia fazer, depois ia ser o DiCaprio. O filme quase não viu a luz do dia e acho que a Sony vendeu os direitos pra Universal, alguma coisa assim. Mas enfim, foi lançado aí pelas mãos do Danny Boyle na direção e trazendo o Michael Fassbender no papel do Steve Jobs. Vale dizer logo de cara, muita gente ficou chilicando porque o Michael Fassbender não tem nada a ver com o Steve Jobs. Deixa eu te contar, o filme, entre aspas, não tem nada a ver com o Steve Jobs, porque ele é uma versão romanceada da história. Ele não é um documentário, ele não tá tentando te contar todos os fatos, como aconteceram as coisas, entendeu? O Aaron Sorkin, eu acho que ele foi interessante essa pegada dele. Ele pegou o livro, ele tentou criar um arco, tentou criar uma linha narrativa em alguns fatos pra compor esse filme. E esse filme me lembra muito um teatro, porque ele quebrou toda essa história em 3 grandes atos. Um momento antes de 3 grandes apresentações do Steve Jobs, do primeiro Mac, lá por volta dos anos 80, depois do Nexus, que foi a empresa que ele fundou depois da Apple, e quando ele voltou à Apple para apresentar o primeiro iMac. Então, toda a situação, as interpretações, tudo acontece antes das apresentações desses produtos. Então ele me lembra teatro porque é um cenário com os atores falando, e aí um ator sai de cena, entra outro ator, continua o diálogo, eles passam por outro cenário, continua o diálogo. O filme é basicamente isso, acho que tem uma cena externa só, ele é calcado nessa estrutura, diálogo pra caramba e interpretações fodas, basicamente isso. Cara, Michael Fassbender, ele virou um dos meus atores favoritos agora, os últimos filmes que eu vi com ele, Macbeth, agora o Steve Jobs, o cara mandou bem pra caramba e tá mandando bem aqui, ele mostra um lado um lado duro, mas um lado fragilizado também, um lado meio incompreendido, onde talvez o próprio personagem mesmo não se entenda, sabe? E eu digo personagem porque não é bem o Steve Jobs ali, ele é o Steve Jobs do filme, e ele não tá parecido com ninguém, o próprio Jeff Daniels não parece com o cara da biografia, o Seth Rogen, então por isso que talvez tenha sido proposital eles não serem semelhantes, pra mostrar que realmente isso não é uma biografia do Steve Jobs, entendeu? Ele cria um arco entre a Lisa, que foi essa filha que o Steve Jobs ele não assumiu durante muito tempo, mas colocou o nome da garota num dos computadores que ele fundou, ele tinha essa relação meio estranha com essa filha, e com o Mac sendo esse filho também dele. Ele tenta criar uma correlação entre esses 2 filhos do Steve Jobs, e eu achei bem interessante essa saída. Então o filme é isso, cara, interpretações fodas pra caramba, cara, tem uma cena que é só Michael Fassbender e Jeff Daniels, incrível, e roteiro, diálogo pra caramba, texto pra caramba, tanto que o Aaron Sorkin ganhou o Globo de Ouro por melhor roteiro, não foi à toa. Kate Winslet mesmo, quando ganhou de melhor atriz, falou que, cara, você escreveu texto pra caramba pra gente falar, que é muito difícil, e é isso, ele parece um teatro. Eu acho ainda que o filme ganharia muito, ele acrescentaria muito se ele tivesse plano sequências, tipo Birdman, sabe, onde ele não tem aquele corte, ele parece que é uma coisa só. Eu acho que o filme seria interessante se ele seguisse essa linha também, sabe, onde ele passasse de um cenário pra outro e não cortasse, fosse seguindo e tal, porque ele é basicamente isso. Seth conversou, passou pro outro lado, entrou no personagem, conversou, Seth e tal, e eu achei muito interessante. A maneira como o Danny Boyle corta o filme, ele faz uns flashbacks, mas entrecortado com a cena que tá acontecendo, sabe? Os caras estão falando, e aí é meio como se fosse o pensamento do personagem, ele vai entrecortando e contando pra gente também. Ele filma com câmeras da época cada momento. Então nos anos 80 ele usa película, e aí o filme tem aquele granulado, tem aquele ar de velho, então já passando por câmeras mais modernas. Então conforme vai avançando o tempo, esses 3 atos que se passam, né, em saltos temporais, quase 10 anos de diferença, você vê uma diferença também na tecnologia, o filme vai ficando mais bonito, a imagem vai ficando com maior definição. Então é isso, achei Steve Jobs extremamente interessante, um filme, cara, classe A no quesito atuação e roteiro. Dou para o filme 4.5 estrelas. E é, mais uma vez, um filme baseado todo em texto. Se não é muito a sua pegada, eu não sei se você vai curtir. Se você quiser ver a história oficial do Steve Jobs, talvez o filme do Ashton Kutcher seja mais a tua pegada, seja mais a parada, porque esse filme não é isso, ok? A gente se vê então num próximo. Até lá, tchau!